Vamos lá, gente. Começar nosso ano. Desligando os celulares. E aí, Rogério? Vamos acertar a temperatura do ar. Vamos deixar com 24. Vê se está pegando 24 para mim ali, por favor. Só apertar. Foi? Aí se permanecer ainda gelado, a gente mexe. Vamos às dúvidas? Vamos. Paramos na página 23. Né? Mas vamos às dúvidas, né? Primeira sua, né? Vamos lá. Pode passar, Marco. Não ouvi. Estase de libido? Tá. Tá na apostila 1, né? Um pouquinho? 4. Tá. Quem mais tem dúvidas pra gente calcular o tempo aí? Tem mais algumas. Ah, tem mais algumas aí. Umas 3, 4? Também tem. Legal, então tá cheio de dúvida. Vamos tirar a primeira aqui então. Estase de libido. Vocês lembram o que é ou não? Nada. Toda a nossa libido tem um caminho a ser percorrido. Ou seja, toda a energia psíquica percorre um caminho determinado. E algumas energias têm um caminho, né, pré-determinado de fábrica. Ou seja, né, constantemente essa energia vai para essa região. Então, a nossa pele, né, ela recebendo toque, carinho, você investe libido, ou seja, você descarrega a libido naquela região. Agora, a estase de libido é quando você interrompe, né, que a libido vá para aquela região, aquela energia psíquica, ou seja, aquela libido. Você interrompendo aquilo, automaticamente você deixa de sentir o que sentiria. Então, se de repente é gostoso o toque, então a libido permanece aqui, você recebe o afeto, o carinho e transforma isso, né, em sentimentos, em emoções. No caso da nossa apostila, do nosso estudo, a estase de libido está mais pré-determinado onde? Né? No órgão genital. Olá, boa noite. Feminino. Então ele tem mais a ver com o feminino do que com o masculino, embora possa ocorrer com homens também. Então, quando uma mulher tem um abuso ou pela parte muito severa da educação religiosa, ela pode, né, um trauma sem ser o abuso, ela pode não querer mais ter relacionamento sexual. Então, não tendo mais relacionamento sexual, o que acontece com aquela libido que vai constantemente de forma orgânica para a região? Ou seja, o desejo, ele é interrompido, ele é bloqueado. Então, com o tempo, a mulher deixa de sentir, né, o prazer sexual. E com o tempo ela deixa de ter, né, o desejo também. Estão compreendendo as duas etapas? A primeira etapa começa a não ter mais, não sentir mais o prazer. E a segunda etapa é não querer mais mesmo, porque não significa nada, não tem nenhuma emoção, não tem nenhum sentimento, não tem nenhum prazer. E quando isso acontece, normalmente acontece alteração de ego. Alteração de ego é quando há uma mudança na estrutura da psique, da personalidade. E aí normalmente um caso quase que irreversível. Então você vai ver que tem, né, situações, mas essas situações são mais ligadas à mulher, pela repressão na sexualidade, do que com o homem. Mas pode ocorrer com o homem também, se de repente a imposição religiosa ela é intensa, né? Lá vai ser um pastor, um padre, e reprime de tal forma aquilo, ou tem um abuso e mais uma repressão, né, na educação. Então pode ter essa interrupção. É óbvio que se essa libido não for para uma outra
uma outra área que nós vamos ver hoje. Ela vai gerar uma série, vai contribuir para uma série de patologias, certo? Ela não é a geradora principal, mas ela vai contribuir por quê? Porque aquela libido, aquela energia não está sendo redirecionada para uma outra área, né, da vida da pessoa. Entenderam? Fale, Marcos. Esse trauma, vamos dizer assim, pode ser gerado por uma morte, alguma coisa, ou só por um contato? Se fala do cônjuge, né? O marido pode. De repente, o marido faleceu, né, um que é mais ligado à mulher, essa mulher não se permite um novo relacionamento. Né? Então, não se permite por inúmeras razões, culpa, por fidelidade ao marido, né, em relação à crença que está ligado, a situações de não se permitir uma nova vida em si, ela pode bloquear, né, não só a atividade sexual, como qualquer outro prazer na vida. Entendeu? Entendeu, Marcos? Ficou claro? O que mais? Representação meta. Espera aí, deixa ela desligar. Deixa ela conseguir desligar aí. Representação meta. Ficou claro, Felipe? Eu vi que você estava meio assim. Representação meta. Toda vez que nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada, ou seja, você vai representar alguma ação. Então, toda ação nossa, ou quase todas as nossas ações, existe uma sequência lógica, começo, meio e fim. Tem uma meta, ou seja, eu vou pegar um copo de água, é uma meta. E existe uma representação a buscar esse copo. Então, a representação é como eu vou buscar esse copo, ou seja, eu vou caminhar até lá, pegar o copo de água e trazer. Então, isso chama-se representação meta. Eu tenho uma meta, eu me represento, me encaminho, me direciono até esse alvo e cumpro. Quando eu começo a perder essa sequência lógica, quando eu começo a perder a meta em si, então, alguma coisa está acontecendo na psique daquela pessoa. Então, ela está perdendo a coerência, ela está perdendo a lógica, ela está perdendo o objetivo traçado. Então, quando acontece isso, são fatores, né, estressantes, fatores psíquicos profundos, em que ela tá perdendo, então, a capacidade de atingir alguma coisa. Então, nós dizemos que ela está com uma série de complicações psicológicas. Esse é o primeiro fator a ser observado. Né? Será que ela não está com série de traumas, situações conflitantes? Vai ser a série complementar isso daí? Sempre vai ser uma série. Mas ela está interligada? Todos os sintomas, nós temos que lembrar que eles só se manifestam como sintoma porque existe uma série. Parte genética, né? A parte hereditária, que é a genética da pessoa, os traumas, o ambiente, como essa pessoa está vivendo nesse momento. Então, tem uma série de situações que elas fecham e geram o sintoma. Então, quando uma pessoa perde a representação meta, ou seja, eu falo para você assim, você poderia pegar um copo para mim de água? Aí você vai lá e volta e começa a falar outra coisa. Eu falei, e a água? Você fala, nem lembrei da água, e você não consegue fazer esse objetivo. Então você foi lá e voltou, mas o que você fez lá? Fala, fui e voltei. Então você mostra que você perdeu a representação meta do momento, a lógica, o sentido coerente de algo determinado e claro para você. Correto? Então, a primeira premissa pode pensar assim, pode ser estresse, pode ser falta de sono, pode estar com algum problema neurológico, e pode também ser conflitos intensos no inconsciente invadindo o consciente, que é o mais grave para nós em termos de terapia. Entendeu? Entenderam? Mas então é isso, só falar causas, podem ser as possíveis causas. As possíveis causas, né, formam uma série complementar. Né? Nem todas que eu citei vão estar compostas numa série. De repente, ele não tem nada geneticamente, né? Então, ele não traz nada de fator hereditário, então, fisicamente, ele não tem nada.
Ah, mas ele tem o que então? Então, talvez ele não esteja dormindo adequadamente, então vamos lá, 70%. E 30% é um trauma que ele teve. Então, fechando essa série, ele começa a ter essa manifestação. Entendeu? Sobre Então pode, só estava... Não, da série ainda? Ah, não, aí eu termino com ela, eu vou com você. Sobre determinação. A sobredeterminação e a série complementar são as mesmas coisas com nomes diferentes. Sobredeterminação é quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, nesse mesmo exemplo que você deu, de uma pessoa que está perdendo a representação meta. Então ela está perdendo a representação meta. Então a causa é sobredeterminada, ou seja, tem várias causas que levam a ter a perda de representação meta. Não é uma causa. Entendeu? Então essa busca das causas é a sobredeterminação. Terminou? Vou calcular aqui. Dá. Pergunte. O meu do corpo de afeto. Tá. Afeto em psicanálise, né, quer dizer um sentimento que pode ser bom ou ruim, correto? Só que quando nós falamos, né, em psicanálise, nós buscamos sentimentos ruins, porque os bons vão compor situações que podem gerar quadros de egocentricidade, de ideal